BH é uma cidade muito linda, né? Maravilhosa, tem espaços públicos super adequados que comportam eventos de diversas magnitudes, diversas expressões. Isso é um ponto super positivo, assim. Local em BH não falta. Agora, o ponto negativo expresso é a falta de vontade, a falta de um olhar que reconheça a ocupação do espaço público como vida, como direito. Isso em Belo Horizonte é uma cultura que, se depender estritamente do poder executivo e legislativo, institucional, é algo que se caracteriza como algo super negativo, assim. Belo Horizonte é uma quase metrópole, porque tem um público, pessoas que constroem com as próprias mãos a política cultural autônoma, traz vida para a cidade, para os espaços, descobrem novos espaços e deixam à disposição para outras atividades. Entretanto, uma cultura de criminalização da festa é perceptível e não é de hoje, não é algo pontual na cidade, assim. Isso vem de um resquício de como essa política foi construída e quais foram as pessoas que ocuparam esses espaços, né? Nós, enquanto agentes autônomos, que fomentamos, como por exemplo o carnaval de rua, que ressurge, né, no final da primeira década do século XXI, como uma grande potência na cidade, sem nenhum fomento do município. Você quer uma expressão, uma prova maior que isso, mas que em contrapartida, esses mesmos blocos de carnaval, de forma diametral, enfrentaram e continuam até hoje enfrentando a resistência do poder público por uma falta de diálogo, simplesmente. Uma falta de uma concepção de política pública que seja compartilhada, onde esses blocos, esses agentes culturais possam de fato ter um protagonismo e também não estarem à mercê de um olhar patrimonialista do poder público, um olhar que cerceia, que coloca o jovem como não capaz também de poder construir algo que na verdade é bom para a cidade. Enfim, nisso tudo a gente está falando de economia, que também acaba sendo uma grande perca para a cidade. Se a gente pensa algumas outras metrópoles, como Barcelona, por exemplo, esse fomento é totalmente ao inverso. As pessoas ocupam o espaço público e depois, talvez, elas justificam o que estão fazendo e por quê, e isso não traz nenhum ônus para a cidade. Então, é romper mesmo com uma lógica imposta e que nós estamos na luta para isso. Por isso, a gente defende a livre ocupação dos espaços públicos, né, enquanto um direito de qualquer cidadão. E que a lógica do poder público precisa mudar, assim, para a gente conviver de forma plena, né? Porque a cidadania nada mais é do que você exercer direito e ocupar os espaços, transitar livremente pela cidade, obviamente em comum acordo, né? Sem frustrar outras atividades. Mas então Belo Horizonte se coloca nessa um grande paradoxo mesmo, assim. Entretanto, isso não inibe, né, o crescimento das iniciativas culturais. Que bom, né? E que transbordam o carnaval. Eu citei o carnaval como exemplo, mas a gente pode pensar as iniciativas culturais como as batalhas de rap, os saraus, os bailes funks que acontecem, curiosamente, não só na área central, em territórios que estão nas bordas da cidade, para além da Avenida do Contorno, e que, mais uma vez, não recebem nenhum tipo de incentivo da prefeitura, do poder público, nem dos editais de fomento à cultura. Então fica uma grande incógnita e uma lacuna, né? O que chega para essas expressões que estão cada vez maiores, crescendo, é a repressão ou o cerceamento ou não. Entretanto, falando da questão dos licenciamentos e dos incentivos e patrocínios, em Belo Horizonte é muito explícito que grandes festivais e grandes eventos que têm como em primeiro plano, arrecadar grana, esses sim acessam de forma mais simplificada, né, políticas culturais, patrocínios, mas aí fica uma questão, eu coloco, né? Por que não pensar em fomento também para essas iniciativas culturais,
a partir do momento que a gente entende que é importante rever o que é evento. Porque o conceito de evento na legislação, no papel, qual é? Se for estritamente um acontecimento e que esteja envolvido, em sua grande maioria das vezes, a cobrança de ingressos ou a financeirização, isso limita e exclui grande parte dessa gama de expressões que ocupam a cidade, que fomentam a cidadania, trazem vida. Isso não abarca essas pessoas, né, esses coletivos. Então a gente precisa ter uma reflexão mais profunda também quando a gente fala de evento. Que tipo de evento, né? Essas iniciativas culturais são eventos também, entretanto, estão em territórios vulneráveis que não acessam grandes editais, não têm a possibilidade de se manter financeiramente. Entretanto, cumprem um papel social que esse mesmo poder público não chega, né?